Olá, meus caros amigos, sou o professor Juliano Ramos e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o PC-BSD, que é um sabor de BSD voltado para usuários iniciantes, para usuários desktop. É uma distribuição de BSD para quem não é administrador de sistema e usuário de Linux que tem vontade de conhecer o mundo BSD. Então, eu vou tirar aqui minha webcam para ficar a tela toda para a gente falar sobre o sistema. Vou fazer a instalação usando o VirtualBox e vocês vão ver que é bem simples e que nada deixa a desejar para uma instalação de uma distribuição Linux voltada ao usuário comum, como Ubuntu ou Linux Mint. Vou remover aqui a minha webcam e vou acessar aqui o site, que é o www.pcbsd.org. Acessando aqui o site, ele fala, o que é o PC-BSD, que é uma distribuição user-friendly, para usuário amigável ao usuário, baseada no FreeBSD. Quando eu estou falando de distribuição aqui, vamos pensar em distribuição BSD, tá? O sabor BSD. Não vamos pensar em Linux, que aqui o kernel é o kernel BSD, que é uma outra origem, Então vamos até abrir aqui um pouco aqui a nossa famosa Wikipedia aqui, para vocês terem uma noção aqui do que é o BSD, para quem ainda não está habituado. Então vamos ver aqui, BSD. O BSD é um sistema operacional Unix desenvolvido pela Universidade de Berkeley, na Califórnia, durante os anos 70 e 80. Atualmente, o BSD não é um único sistema operacional, mas sim uma larga família derivada do original, sendo mais conhecidos os membros da família, o FreeBSD, NetBSD, Darwin, Solaris. São distribuições aí, são versões de BSD. E nós vamos falar aqui do PC-BSD. Então, acessou lá www.pcbsd.org. Vamos clicar aqui em download. O download é grande, então são 4 GB de download. Se você não tem uma conexão boa com a internet, eu recomendo que você faça o download aqui via torrent e muita paciência. Então, eu já fiz o download, aí você deve estar perguntando, mas por que uma distribuição, um sistema operacional voltado para o usuário comum, ele tem um download tão grande, Isso porque ele vem com praticamente todas as interfaces gráficas que você imaginar. Então, vou abrir aqui o meu VirtualBox e vou criar uma conta aqui no VirtualBox para instalar o BSD. Então, vou colocar aqui o nome de PC-BSD, tipo BSD. Não tem aqui o PC-BSD, mas ele é um FreeBSD, então vou colocar FreeBSD. Próximo, vou colocar aqui um tamanho de 3 GB aqui para minha memória RAM. Vou definir aqui o meu disco virtual. Colocar meu HD aqui como 12 GB. Criar. Vou em configurações e vou apontar em armazenamento aqui para o boot pelo PC-BSD. Então, eu já tenho aqui o download da imagem ISO. Vamos iniciar lá o processo de instalação. Então, o processo de instalação do BSD. Acabou de iniciar, você tem a opção gráfica install, instalação gráfica. Você tem uma opção para instalação gráfica em modo VESA. Se você tiver problema com a sua placa de vídeo e não iniciar no modo normal, você pode reiniciar o sistema e iniciar pelo modo VESA. E você pode também fazer a instalação através de modo texto. Então, vamos aqui no modo gráfico comum. Eu vou dar umas pausas para o vídeo ficar mais dinâmico, ficar mais curto, para que a gente não precise esperar tanto. Então, vou dar uma pausa aqui até o meu sistema carregar. Ok, o sistema carregou. Então, o instalador gráfico, em nada deixa a desejar, como eu disse, para qualquer distribuição de Linux voltada ao usuário iniciante. Vou escolher aqui o idioma, língua portuguesa Brasil, e vou clicar em próximo. E a seleção do sistema, eu posso escolher aqui desktop ou servidor. Eu vou clicar aqui na opção personalizar, porque se eu clicar em próximo, vai instalar com a seguinte instalação de pacotes: KDE, Firefox, pacote português PC-BSD e o VirtualBox Guest, que seria os aplicativos para, no meu caso, que eu estou usando o VirtualBox, para otimizar aí a máquina que está rodando a virtualização. Então eu vou abrir aqui,
notem que eu tenho uma variedade de solução de gerenciador gráfico. Então eu tenho Cinnamon, Gnome, Mate, OpenBox, por isso que é tão grande o pacote download. Eu vou instalar o XFCE, vou remover aqui o KDE. E drivers, eu poderia já instalar os drivers da NVIDIA, eu poderia colocar o editor de texto, já instalar o LibreOffice, eu não vou instalar. Pacotes aqui de idioma, eu vou tirar o do KDE, porque eu estou instalando o XFCE. Se eu quero já o Thunderbird, então ele já tem uma série de pacotes que eu já posso pré-instalar aqui. E se eu quero o Firefox ou se eu quero o Chromium, também posso escolher aqui, ou o VirtualBox aqui em virtualização. Então, fiz a seleção, clique em salvar, ele vai instalar agora o XFCE, o pacote PCBSD, o VirtualBox Guest e o Firefox. Fiz a minha seleção, vou clicar aqui em próximo, vou instalar no disco inteiro, ou seja, vai usar todo o meu HD, então não vou personalizar o disco, eu simplesmente vou clicar em próximo. A instalação vai usar o disco completo, ok, e aqui eu aguardo o processo de instalação. Então vou dar pausa para a gente já voltar com o processo de instalação concluído e vocês vão ver o quanto é simples fazer a instalação do PCBSD e conhecer um sabor BSD. Ok, então concluímos aqui. Seu sistema está instalado com sucesso e nós vamos ter aqui a opção para finalizar. Ele vai reiniciar o sistema. Então vou dar uma pausa aqui para reinicialização, porque o boot dele demora um pouco, porque ele carrega bastante serviços de servidores. Então ele está querendo instalar de novo aqui, deixa eu mudar a ordem do boot. Pode acontecer com você também. A ordem do boot está via CD, né? Então ele quer iniciar a instalação novamente. Então vou colocar aqui a ordem do boot para o HD. E vamos iniciar. Vou dar uma pausa aqui e volto quando o sistema estiver carregado. O sistema inicializou e ele me deu aqui que a tela foi configurada, né? Eu posso manter a resolução que ele me trouxe, está perfeita. Então vou clicar em sim. Se por acaso a resolução não estiver correta, você pode clicar e não vai abrir um wizard, né, para você configurar o seu vídeo. Então, configurar aqui, língua português Brasil, vou dar um próximo. O fuso horário, então vou pegar aqui, no meu caso, é América São Paulo. E o nome do computador, vou deixar o padrão aí, PCBSD. Próximo, senha de root, digitar minha senha de root. Então, próximo, criar a conta do usuário, colocar lá o nome do usuário, a senha, repetir a senha e vou clicar em próximo. Dispositivo de áudio, ele pede para mim configurar o dispositivo de áudio padrão, você pode realizar um teste, clicar em próximo. Serviços opcionais, eu posso desabilitar o IPv6 e habilitar o SSH. Não vou fazer nenhum dos dois, vou simplesmente clicar em próximo e ele diz que a configuração está finalizada, só aguardar para inicializar aqui o sistema. Aqui eu posso configurar o layout do teclado e o idioma e posso inicializar aqui o XFCE. Digitar minha senha e inicializar. O XFCE é o mesmo, né, de distribuições de Linux, então para quem já utiliza não vai ter nenhuma dificuldade. Usar a configuração padrão. Aqui ele tem uma tela de boas-vindas, né, que ele dá algumas dicas sobre o sistema, falando como que eu faço para mim criar uma conexão com Wi-Fi, falando sobre o app Café, que é o software de gerenciador de pacotes gráficos, né? E na próxima videoaula que eu vou realizar, eu vou falar sobre a compatibilidade do PCBSD com softwares do FreeBSD, que eu posso instalar através de linha de comando, dos ports, né? Então eu vou deixar isso para a próxima aula. Bom, para começar, então você pode realizar uma configuração aí através do painel de controle da sua internet, né? E pode utilizar o app Café para começar a fazer as primeiras instalações de aplicativos no seu PCBSD. Então vamos deixar para a próxima aula para falar sobre algumas configurações mais avançadas desse sistema. O objetivo era mostrar realmente que é um sistema que pode ser utilizado por um usuário iniciante sem problema nenhum, mesmo que não conheça nenhuma linha de comando. Esse é o nosso primeiro objetivo. Vamos que vamos, até o próximo vídeo e venha, claro, comentar e participar no nosso portal, que é o www.tux4.com.br.
www.cafeinacultura.com.br.